Oi, bom dia, gente. Olha, os Estados Unidos alcançaram 70% da população vacinada, viu? Mas só com uma dose. E, fim do drama, o governo americano anunciou nova moratória para evitar os despejos aí das famílias com aluguéis atrasados. Hora do bom dia acontece, gente. Vamos lá? Vem, tá começando, hein? Pois é, essa nova moratória aí de proteção aos inquilinos foi criada às pressas, 3 dias depois da primeira medida ter sido acabada, encerrado no sábado passado, viu? Esse fim dessa moratória aí no sábado passado provocou uma tremenda crise no governo Biden, pressão por todos os lados para proteger 7 milhões de famílias que deixaram de pagar o aluguel por causa da pandemia e que agora corriam o risco de ser despejadas. Por isso, eles aprovaram às pressas em 3 dias essa nova medida. Essa nova moratória congela essa situação, impede os despejos por pelo menos 60 dias, mas só vai funcionar em algumas partes aqui do país onde a Covid está alta, como a Flórida, por exemplo. A Suprema Corte alertou que uma prorrogação nacional dessa moratória aí vai exigir uma ação do Congresso. E com um mês de atraso, os Estados Unidos alcançaram 70% da população vacinada com pelo menos uma dose. Gente, essa era a meta que Biden queria ter atingido no mês passado até o dia 4 de julho. Pois é, chegou com um mês de atraso. Em relação à vacinação completa com as 2 doses aí, esse número de vacinados cai para 49,7% da população americana. Os cientistas estão dizendo que o país ainda está longe de controlar a pandemia. 90 milhões de pessoas ainda não se vacinaram aqui nos Estados Unidos. E com essa nova variante Delta aí circulando solta aqui no país, novas medidas restritivas voltaram a ser adotadas, viu? Nova York vai ser a primeira cidade americana em todo o país aqui a exigir comprovante de vacinação para poder entrar em academias, restaurantes, bares e vários outros lugares fechados. E essa medida vai entrar em vigor dia 16 de agosto como período de adaptação até o dia 13 de setembro. A partir desse dia aí, quando as escolas vão reabrir e os trabalhadores devem voltar para os seus escritórios, essa medida passa a ser mandatória com fiscalização. A ordem é similar à que foi adotada na França e na Itália com o passaporte da Covid. O prefeito de Nova York disse que está agindo assim para tentar reduzir e evitar uma terceira onda de casos de Covid na cidade. Enquanto isso, a Flórida voltou a bater recorde de casos de Covid. Olha, a média diária de contaminação aqui tá 11.500 pessoas diária, gente. As hospitalizações aumentaram 13%. A Flórida é um dos estados mais afetados pela nova variante Delta. Só que apesar disso daí, o governador Ron DeSantis voltou a dizer ontem que não vai paralisar o estado ou decretar lockdown aí por causa dessa nova onda de Covid. Em São Paulo, o governo vai liberar eventos a partir do dia 17 de agosto. Eventos como feiras, congressos, formaturas, casamentos, jantares vão poder acontecer sem limite de ocupação, mas o governo disse que aglomerações ainda são proibidas sob ameaça de multa. Vai ainda ter também o uso de máscara e o distanciamento social, ainda são obrigatórios, viu? No Rio de Janeiro, os cariocas só vão poder frequentar locais fechados aí como bares, teatros, estádios e outros lugares com apresentação de comprovante de vacinação com as 2 doses. E o CDC, o Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos, incluiu mais 16 países na lista de nações aí de alto risco de viagem por causa da Covid. Entre os países estão Andorra, Grécia, Gibraltar, Guadalupe, Martinica, Ilhas Virgens aqui dos Estados Unidos e outros lugares, viu? E já que a gente está falando de viagem, gente, olha só, a empresa Spirit Airlines cancelou ontem 47% das viagens, cerca de 320 voos em todo o país, em todos os Estados Unidos. Foi o terceiro dia seguido de suspensões ou atrasos aí das decolagens. A American Airlines também cancelou ontem 300 voos. As duas empresas provocaram um tumulto, um tremendo tumulto, uma enorme aglomeração em plena Covid em vários aeroportos do país, incluindo a Flórida, viu? Pois é, foram várias as justificativas aí que provocaram esses cancelamentos em massa. As empresas estão culpando o clima
como tempestades repentinas, falhas no sistema tecnológico, falta de pessoal e até limite de hora. A equipe teria ultrapassado as horas de voo. Pois é, nada foi confirmado aí dessas justificativas. Olha, susto no Pentágono. Tiros foram disparados ontem perto do prédio de defesa e dispararam o sinal de alerta lá. A situação foi controlada 40 minutos depois dos primeiros disparos. O agressor teria matado com uma faca um policial. Outros oficiais aí reagiram, houve troca de tiros e esse agressor morreu. Olha, o motivo do ataque não foi esclarecido. Hoje completa um ano da tragédia no porto de Beirute, no Líbano. Várias homenagens aí estão programadas no mundo inteiro em memória a esse 4 de agosto de 2020. Olha, na época, um armazém lotado de nitrato de amônio explodiu, sacudindo o centro de Beirute. Casas a 10 quilômetros de distância foram danificadas com essa explosão. Pelo menos 200 pessoas morreram e 6.500 ficaram feridas, isso no ano passado, um ano hoje. Olha, o Quênia, na África Oriental, produziu o primeiro censo da vida selvagem da história, gente, incluindo animais terrestres e aquáticos. Essas contagens foram feitas por guardas, pesquisadores e membros da própria comunidade. Essa coleta aí é importante para a criação de políticas públicas de preservação dos animais, olha, principalmente daqueles que estão em risco de extinção. Nos Estados Unidos, o governador de Nova York, o Andrew Cuomo, está sendo acusado de assediar 11 mulheres e criar um ambiente de trabalho feminino hostil. Olha, os investigadores da Procuradoria-Geral aqui dos Estados Unidos disseram que encontraram um padrão de comportamento inapropriado de Cuomo, que incluía tanto toque indesejado quanto comentários de natureza sugestiva e sexual. Olha, tanto os republicanos quanto os democratas, incluindo o próprio presidente Biden, pediram a renúncia de Cuomo. O governador de Nova York, claro, está negando todas as denúncias. E olha, no Brasil, o Banco Central deve aumentar a taxa Selic pela 4ª vez seguida, viu? A aposta dos economistas é que na reunião final de hoje, essa taxa de juros aumente para 5,25% ao ano. Ainda no Brasil, no mês que vem, está previsto o início do Open Bank, que é um sistema financeiro aberto e gratuito, que é uma iniciativa do Banco Central do Brasil. Olha, isso quer dizer que o cliente vai ter aí um maior controle dos seus dados e vai poder levar esses dados ou compartilhar com a instituição financeira que oferecer melhores opções. Ou seja, gente, é como portabilidade do celular. Os dados são seus e você leva para onde você quiser, para onde rende mais vantagem para o melhor banco nesse caso aqui. Olha só uma curiosidade. Segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva, ainda existem 34 milhões de brasileiros sem conta bancária, viu? Na maioria são pessoas do interior, mulheres e jovens da classe D e E, menos escolarizados. Gente, vamos aproveitar e anotar o dólar? Então anota aí, olha, comercial R$ 5,19, turismo R$ 5,41. E nas Olimpíadas de Tóquio, ontem à noite, a brasileira Ana Marcela Cunha, de 29 anos, levou o ouro, olha, na maratona aquática de 10 quilômetros. O Thiago Braz levou o bronze no salto com vara. No ranking geral, o Brasil está na posição 16 com 15 medalhas. A velocista olímpica de Belarus embarcou hoje do Japão para a Áustria. Ainda não se sabe se ela vai fazer conexão para a Polônia, se ela vai ficar lá ou se ela vai viajar para outro país. Cristina recebeu um visto humanitário da Polônia depois de denunciar a delegação do próprio país, a Bielorrússia, que é a última ditadura da Europa. Ela temia ser presa aí no seu país de origem quando chegasse lá por ter falado mal da delegação esportiva. E olha, sabe a cidade de Machu Picchu no Peru? Então, gente, olha, um novo estudo apontou que essas ruínas aí são mais antigas do que a gente pensava, viu? Exames de radiocarbono indicaram que a cidade perdida aí dos Incas surgiu pelo menos 2 décadas antes. Até agora acreditava-se que Machu Picchu era de 1438. Pois é mais antigo que isso, pelo menos 20 anos mais velho. Gente, siteacontece.com, várias notícias, várias informações, dá uma olhada. Eu sou Ruth Oliveira Arias, bom dia e até amanhã.